O câncer é um problema de saúde pública mundial. Desmistificar o câncer de mama é fundamental para combatê-lo. Nos últimos anos, a taxa de mortalidade da doença caiu mais de 40% e o diagnóstico precoce foi essencial para isso. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para este ano, são estimados cerca de 73.600 novos casos de câncer de mama, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Incidência que está aumentando em nosso país em vários lugares do mundo em decorrência das mudanças do estilo de vida das mulheres. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Comece por você, continue pelos que ama. Este é o slogan do Movimento Outubro Rosa 2023 para reforçar a importância do cuidado com a saúde integral e da manutenção do tratamento médico. A conscientização é um ato de amor. Recebo o cirurgião oncológico Dr. Oswaldo Passos Filho. Doutor, obrigado por vir aqui falar comigo do assunto tão importante. Ana, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com você para divulgar tantas informações importantes para a população. O que tem diferente essa campanha de 2023 para as outras do Outubro Rosa, doutor? A gente sempre, todos os anos, a gente sempre foca, né, no câncer de mama, na prevenção, né, na detecção precoce do câncer de mama. Mas esse ano a gente tem visto, e uma mensagem que fica, né, é que o câncer precisa ser tratado de uma forma mais séria, né? A prevenção, de um modo geral, precisa ser encarada como uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? E principalmente, todos nós devemos saber que o câncer de mama tem aumentado na população feminina, nas mulheres mais jovens, nas mulheres de 30 e poucos anos, nas mulheres de 40 e poucos anos e nas mulheres idosas, né? Ainda com um reflexo daquela cultura de que mulher idosa não precisa fazer um Papa Nicolau, não precisa fazer uma mamografia e principalmente da herança ainda que nós estamos ainda recebendo da pós-pandemia, né? Então muitas mulheres deixaram de fazer seus exames preventivos na pandemia e aí o tempo passou, cuidaram de outras coisas ou não cuidaram de nada e hoje elas procuram o nosso serviço para avaliar as lesões de mama, caroços na mama, as mamas que estão cheias de dor, cheias de nódulos e até mesmo já um câncer já mais visível. Então, é um importante alerta para as mulheres que estão acima dos 70 anos, que assistem a gente, é importante fazer os exames de rotina, como o Papa Nicolau e também a mamografia, né, doutor? Sim. Reforçar sempre isso. E das mais jovens, o senhor atribui esse período que ficou da pandemia, esse isolamento, esse deixar de lado de cuidar da saúde ou a outros fatores por causa deste aumento de incidência do câncer de mama nas mais jovens? A gente tem que encarar também como um fator multimodal, ou seja, né, as mulheres estão mais sedentárias, a alimentação está ruim, né, muita comida industrializada, muita comida processada, ultraprocessada, muitos alimentos de caixinha, de latinha, muita bebida alcoólica, muito tabagismo, muita obesidade, fatores genéticos que muitas pessoas ainda não entendem ou muitas pessoas não sabem dessa importância, dessa preocupação e dessa incidência na sua família. Muitas pessoas não sabem que existem familiares com doença, com câncer de mama e outras doenças que também podem atingir a família. E principalmente das pessoas que não se cuidam, não vão atrás, não sabem que da importância de fazer um exame, um autoexame, e procurar, por exemplo, um profissional da área para saber assim, doutor, quando eu posso começar a fazer meus exames preventivos? E quando pode? O autoexame a partir de que idade? A mulher que está assistindo a gente, ela pode começar a fazer quando? Com que idade e como?
Eu acho assim, a orientação é que a mulher deve se conhecer. Assim que possível, ela ser orientada por um profissional, não ficar aquela coisa preocupante, aquela neurose, vamos falar assim, né? Tem que procurar, achar, identificar alguma coisa. Então, assim, como fazer? Eu acho que começou a puberdade, começou a caracterização dessas características secundárias, as características da mocinha, né? As mamas começam a crescer, os pelos começam a crescer. Então, essa aí já é o momento de começar a receber uma orientação adequada. E as mamas vão crescendo e sempre é possível, sempre é importante fazer esse autoexame, né? Então, assim, na adolescência, aos 20 e poucos anos, aos 30 e poucos anos, a mulher já deve praticar o autoexame. Ele é importante, mas ele não substitui os exames como mamografia e um ultrassom. Não, de jeito nenhum. Então, assim, a gente percebe que muitas mulheres jovens possuem um câncer de mama, mas ele não é palpável. Ou seja, aquela ideia de que vou fazer um exame, um autoexame, para procurar algum nódulo, procurar algum caroço, né? E se eu achar aí que eu devo procurar ajuda, não é verdade, né? Então, muitas doenças, muitos cânceres de mama começam com lesões não palpáveis, áreas vistas apenas no ultrassom ou vistas apenas na mamografia. Então, a partir daquela imagem que é detectado, é que se corre atrás para fazer ou não uma biópsia ou um acompanhamento, né? Então, essa avaliação é importante, não só o exame clínico, o autoexame, mas também os exames de imagem também são extremamente importantes. Tem uma idade, a partir de uma idade, que se pode fazer a mamografia? Mamografia, geralmente, as mulheres, assim, de um modo geral, até os 35, 40 anos, têm as mamas muito densas, né? Então, a mamografia, quando a mulher nessa idade vai fazer uma mamografia, o exame sai uma coloração muito esbranquiçada, né, na imagem, né, no raio-x. Então, não dá para ver muita coisa. E, às vezes, a paciente tem um nódulo nessa idade, ela precisa ver. Mas, às vezes, a mamografia não é o melhor exame para essa paciente. Às vezes, um ultrassom vai ser melhor. Às vezes, a mamografia nem ultrassom, às vezes vai precisar fazer uma ressonância magnética. Então, na dúvida, melhor ir para um profissional para ele avaliar e solicitar o exame subsidiário que for necessário, pertinente àquele caso. Sempre se cuidar, porque se descobre no começo, as chances de cura é maior? Sem dúvida. Então, as lesões menores, você consegue fazer cirurgias menores, tá? E, consequentemente, o tempo vai ser muito importante. O tempo desde a descoberta até o tratamento vai ser muito importante. Então, você consegue tratar uma lesão pequena, apenas só cirurgia. Às vezes a paciente não precisa nem fazer quimioterapia, às vezes a paciente nem precisa nem fazer radioterapia. Mas é sempre importante frisar. Cada caso é um caso. Então, nós temos que avaliar o tipo histológico. Detectou uma doença, detectou um câncer de mama. Que tipo de câncer de mama é? Existe mais de um tipo, doutor? Exatamente. Assim, quais são as características histológicas, né, desse câncer de mama? Qual a idade dessa paciente? Qual o tamanho das mamas? Aonde que está localizada essa lesão na mama ou nas mamas? Então, vai precisar fazer cirurgia conservadora, aquela retirada somente de uma parte da mama? Vai precisar tirar a mama toda? Tem casos que às vezes a paciente precisa fazer a cirurgia nas duas mamas. Então, avaliar se essa paciente tem uma probabilidade a mais de ter um câncer nas duas mamas é muito importante para detectar se é necessário ou não fazer a cirurgia bilateral. Quando esses casos acontecem, tem como reconstituir a mama? Sim. Então, a gente consegue, com auxílio das próteses de silicone, fazer uma cirurgia e a paciente consegue sair, após a cirurgia, acordar da anestesia, já com um volume mamário, com o auxílio da inserção das próteses de silicone. Então, às vezes, você faz uma cirurgia
total em uma mama, você precisa colocar uma prótese de um tamanho, e você aproveita o tecido mamário da outra mama, mas mesmo assim, às vezes, precisa colocar uma prótese de um tamanho diferente. Para quê? Para as duas mamas terem uma simetria, para elas terem tamanhos próximos uma da outra. Como mulher, eu acredito que mexa também com a vaidade, com o emocional. Não é só o fator da doença, que receber um diagnóstico como esse já deve assustar muito, o medo que deve passar na cabeça de qualquer mulher que possa receber, mas também tem a questão da vaidade, do corpo. Como chegar, como dar uma notícia dessa e como avaliar, como fazer esse plano todo para uma paciente, por ter esse acolhimento. Para quem está assistindo a gente também, que está numa situação dessa? Eu acho assim, tudo vai depender muito da condição emocional de cada paciente. Cada uma tem uma forma de receber a notícia diferente da outra. Tem mulheres que encaram a doença com uma naturalidade, obviamente que é de se espantar, é de se assustar, é de se preocupar, mas tem mulheres que enfrentam de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Outras precisam de auxílio, né, com psicoterapia. Então, nós mesmos temos que identificar no ato, na hora de dar a notícia, como dar a notícia. Então, às vezes, a gente não dá a notícia na primeira consulta, na primeira avaliação. Não que nós tenhamos que esconder, não é isso. Mas nós temos que saber de que forma dar. E durante a consulta, durante a avaliação, durante a anamnese, a gente consegue identificar os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos. Às vezes o marido está do lado, às vezes a mãe está do lado, às vezes um filho está do lado da mulher, da paciente. Então, às vezes a gente tem que dar mais atenção emocional, uma atenção psicológica para a acompanhante, do que propriamente para a paciente. E às vezes para os dois. Sim. Né? Então, porque mexe com toda a família, né? Exatamente. Por exemplo, uma mulher que está trabalhando, uma mulher que tem criança em casa, que leva a criança na escola, que trabalha, sai de casa, sabe, dona do lar, sustenta também a casa. Então, ela vai ter que ficar durante um tempo tratando, fazendo uma cirurgia, se recuperando, depois fazendo, às vezes, a quimioterapia, fazendo a radioterapia. Então, ela tem que se afastar das suas atividades. Então, como ela vai viver? Como é que ela vai se organizar no seu dia a dia? Então precisa da ajuda da família, precisa de tudo isso aí. Então às vezes a paciente não está nem preocupada com ela. Ela está preocupada com o marido, com a filha, com o filho, com a mãe, com o pai, com o familiar. E às vezes ela deixa de se preocupar com ela. Mas eu diria assim, eu digo isso que é muito de pessoa para pessoa, né? Então a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente aprende no nosso dia a dia, sim. A gente vê inúmeros depoimentos, inúmeras histórias de vida, que cada uma é diferente da outra. São exemplos de superação. São. Você falou sobre o fato de ser hereditário. Então, uma pessoa que tem alguém que teve na família o câncer de mama, ela já tem que ter um cuidado maior, um sinal de alerta, e já ir até um ginecologista e já pedir um exame e ficar atento com mais frequência do que uma pessoa que não tem esse fator hereditário, doutor? Exatamente. Então, assim, a mulher que teve, por exemplo, um câncer de mama, e, por exemplo, aos 35 anos, e essa mulher tem filhas, né? Ou então ela tem uma irmã que teve um câncer de mama, ou a mãe teve um câncer de mama, então ela precisa ter essa atenção. Quanto mais cedo a mulher teve o câncer de mama e ao longo da sua vida ela teve filho ou filha, principalmente a filha, e ela tem que se preocupar com essa história familiar. Então, a mulher que teve a mãe, a filha ou irmã, então essa mulher ela tem uma atenção maior, né? Principalmente se essas três linhagens foram mais precoces. Diferente da mulher mais idosa, por exemplo, mulher com 60 anos, 65, 70 anos, cai dentro, de um modo geral, no câncer de um modo geral, né? Então ela não tem muita ligação genética. Então a preocupação maior
é nas mulheres mais jovens, né? Abaixo de 49 anos, aos 30 e poucos anos. Então, essas mulheres precisam de uma atenção mais próxima. Então, cuidado redobrado, e a gente vai aproveitar para ouvir uma pergunta. Homem também tem que tomar cuidado com câncer de mama? Muito obrigada, Paulo Júnior, jornalista aqui da Rede Vida. E aí, doutor Oswaldo, tem? Sim. É pouco frequente, tá? Mas existem casos, sim, em câncer de homem. Então, existe também dentro da família a história familiar de o pai, um irmão, né? Ou um filho teve um câncer de mama. Então, essa mulher ou esse homem da família próxima a esse indivíduo precisa ter uma atenção também de perto, porque ele pode ter uma atenção maior, ele pode ter uma propensão maior a desenvolver um câncer de mama. Não é uma regra, mas ele tem uma chance maior, ou ela tem uma chance maior de estar desenvolvendo um câncer de mama. Mas se eu não tive ninguém da minha família, quais são os sinais? Porque o homem é mais difícil de procurar alguém. O que ele pode notar no corpo dele que ele pode ficar atento? O homem ele também vai sentir nódulos na mama. De um modo geral, o que leva o médico a procurar ajuda, procurar atenção, é o aumento do volume da mama. Então, a gente tem muitos casos de homens, a partir dos 60 anos, que começam a tomar medicamento para diminuir a próstata. E um dos efeitos colaterais é desenvolver uma forma de ginecomastia. Às vezes ela pode ser bilateral ou pode ser unilateral. E aí o paciente com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, ele fala, doutor, eu vim aqui porque minha mama direita ou mama esquerda ou as duas mamas minhas, as mamas cresceram. E a gente vai lá e palpa, e realmente palpa um nódulo atrás do mamilo, atrás da areola. Mas às vezes isso está ligado a esse uso desse medicamento, tá? E alguns outros medicamentos também podem estar desenvolvendo isso. As mulheres que usam anticoncepcionais também têm mais chance? Eles influenciam? O anticoncepcional não tem tanta relação assim. Eu diria assim que a mulher que faz a terapia de reposição hormonal, ela também pode estar estimulando uma maior chance de desenvolver. A terapia é na parte da menopausa. Então, tá. assim, não quero condenar a reposição hormonal, muito pelo contrário. Uhum. Então, tem mulheres que têm menos chances de ter um câncer de mama. Essa mulher, antes de iniciar a terapia de reposição hormonal, nós precisamos discutir a história familiar dela. Não tem história familiar de câncer de mama? Ok. Como é que está o exame dela, né? Essa mulher que está na menopausa. Mamografia normal? Então tá bom, vamos começar a reposição hormonal. Agora, essa paciente precisa também ter em mente que ela precisa fazer o acompanhamento. Tá? Agora, diferente daquela mulher que tem a mãe, que tem a irmã com história de câncer de mama, tá? Ela tem uma mama volumosa, uma mama densa, então assim, precisamos ter um pouco mais de atenção. Agora, tem mulheres que entram no climatério, naquela fase entre o período menstrual normal e a menopausa, que é a parada de menstruação. Então, tem mulheres que têm muitos sintomas de menopausa. Tem muitas ondas de calor, tem aquela, onde diria assim, a labilidade emocional, o choro fácil, né, qualquer coisinha deixa ela triste. Então, pode estar o frio que for, dentro do ar-condicionado, ela está com calor. Então, tem sintomas que atrapalham a vida dela no dia a dia, atrapalham o cotidiano, atrapalham o trabalho. Então, essas pacientes precisam ser encaradas com uma necessidade a mais de fazer uso da reposição hormonal. Então, precisamos ter cuidado, né? Então, na hora de for introduzir, vamos analisar caso a caso. Vamos reforçar aqui, doutor, os sinais, os sintomas do câncer de mama? Sim. Fica atenta, né? Fica atento para os nódulos que estão sendo palpados, né? Então, assim, quando palpar, quando fazer o autoexame de mama? O ideal é fazer mais ou menos após 10 dias, mais ou menos, o término do período menstrual. Por quê? Que é o período que a paciente, as mamas vão estar menos inchadas. Então, vai ter menos acúmulo de líquido, ela vai estar mais sensível, vai estar menos sensível para se palpar. Então, ela vai conseguir palpar, talvez, com mais facilidade
alguma irregularidade. Não esquecer também de palpar as axilas debaixo dos braços, né? Então precisa ser palpável. E apertar o mamilo, né? Para ver se sai algum tipo de líquido, tá? Então essa expressão do mamilo também é importante para saber se sai algum líquido, tá? Então a pele, de um modo geral, a pele começou a ficar mais vermelha, ela começou a retrair o mamilo que toda a vida foi protruso, né? Que foi para frente, de repente o mamilo começou a inverter. Então isso também merece atenção. Então muitas mulheres não conseguem palpar nada, mas ela percebe que o mamilo começou a encolher, foi para dentro. Então isso é um sinal que merece atenção. Às vezes ela vai começar a perceber que tem uma leve depressão, né? Tem um afundamento na mama, né? Então isso também é um sinal. Então esses sinais, de um modo geral, precisam ser avaliados por um especialista para saber que conduta tomar. A mulher que está amamentando, ela pode ter câncer de mama? Pode. Não é muito comum, tá? Mas tem casos de paciente que estavam fazendo exames de rotina e já aconteceu de mulher no exame de rotina lá investigar um nódulo, foi fazer os exames, daí passou um tempo, olha, merece uma biópsia. Passou alguns dias, descobriu que estava grávida, né? Aí foi, conseguiu, fez o exame, detectou um câncer de mama. Tá? Então já acontece. Então aí elas optam, nas maioria das vezes, em continuar com a gestação. Consegue levar a gestação. Aí depois teve o nenê, aí vamos tratar. Mas se ela estiver amamentando, já teve o bebê, amamenta, na amamentação ela pode ter? Não, geralmente não. A amamentação, nesse caso, o aleitamento materno é extremamente importante. Sim. Mas nesse caso, para essa paciente não vai ser a prioridade. Então, é discutido que para ela, agora que o neném nasceu, então vamos cuidar dela. Sim, ela em primeiro lugar. Existem outras formas de amamentar, né? De oferecer o alimento, oferecer o leite para essa criança, de forma artificial. Cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil, aproximadamente 8.000 ocorrências, poderiam ser evitados pela redução de fatores de riscos relacionados ao estilo de vida, em especial na inatividade física, segundo uma pesquisa Número de Casos e Gastos com Câncer de Mama no Brasil do INCA. Doutor, quais escolhas devemos ter para melhorar esses índices e melhorar a nossa saúde? É a prevenção desde cedo, né? A história, saber, conhecer a sua família, né? Praticar atividade física, uma alimentação saudável, não fumar. Quero tomar uma bebida alcoólica no final de semana? Ok, não sem exagero. Então, o acúmulo de coisas negativas aumenta a chance não só do câncer de mama, mas de inúmeras outras doenças oncológicas e doenças não oncológicas também, né? Então, atividade física, alimentação saudável, tá? Cuidar do lazer, cuidar da mente, né? Fazer os exames periódicos quando pertinentes à sua idade, ao seu sexo. Então, esse conjunto de fatores, conjunto de medidas são extremamente importantes para que a mulher tenha uma saúde plena. Então, mesmo ela seguindo todos esses bons hábitos, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas se acontecer, ela vai descobrir precocemente e vai tratar, vai curar, sabe, com umas chances enormes de sucesso nesse tratamento. Ele pode ser recorrente, o câncer de mama? Uma mulher que já teve, ela pode, mesmo depois de ser tratada, ela pode vir a ter de novo? Pode. Pode, que aí a gente tem que analisar o seguinte, se ela teve uma recorrência, a doença voltou, só que aí está ligado à questão de que se na época da cirurgia foi retirado uma margem cirúrgica adequada, se tirou toda a doença, vamos falar assim, na época da cirurgia, se ela fez uma cirurgia conservadora, tirou uma parte só da mão e não fez a sua totalidade, se fez ou não fez a radioterapia, se ela tinha ou não indicação lá atrás de fazer radioterapia. Mesmo assim, existem as possibilidades de voltar. Então eu volto lá atrás quando eu falei das possibilidades, das variáveis dos tipos histológicos. Tem tipos que são mais
vamos falar assim, mais perigosos da doença voltar e outros menos. Mas também aumenta a chance de recorrência quando a mulher, por exemplo, teve uma doença mais jovem, aos 40 e poucos anos. Então ela pode ter, aos 50, aos 60 anos, ela pode ter uma outra doença na mesma mama ou na outra mama. A gente está terminando. Deixa um recado para quem está assistindo a gente, um alerta, um conforto, o que você quiser deixar de recado para as mulheres que estão assistindo a gente. Queria agradecer a oportunidade e falar para todo mundo se cuidar, para ter uma vida saudável, para praticar uma atividade física. Não é porque às vezes a pessoa tem lá seus 70 anos, né, não vai poder fazer alguma coisa. Pode sim, mas cuidado. Faça com orientação, sabe? Pratique uma alimentação saudável, evite excessos, evite alimentos industrializados, alimentos processados. Tudo que é de caixinha, de latinha, evite, se possível, tá? Evite excesso de refrigerante, evite muita massa, muito carboidrato, muito açúcar e faça uma alimentação saudável, coma bastante frutas, legumes, verduras. Na dúvida, procure um profissional, procure um nutricionista para te ajudar. Procure sempre auxílio, procure sempre orientação. Cada profissional vai poder te orientar, explicar para você quando é o melhor momento, quando é a melhor hora para fazer seus exames, como fazer, com que frequência, mas não deixe de se cuidar. Adorei o alerta, adorei o programa. Muito obrigada, viu, doutor Oswaldo? Eu que agradeço. Este foi o Rede Vida Serviço sobre câncer de mama, prevenção e tratamento. Aprendemos a importância do autoexame e de manter sempre os exames preventivos em dia. Aproveita para rever e indicar para os amigos. Olha, é só clicar no link que aparece aqui na tela. Até o próximo. Tchau, tchau.